Fala, galera ligada no Pautas e Táticas. Viemos aqui novamente para poder fazer um resumão, os comentários do que de melhor aconteceu nas semifinais da Euro e também falar um pouquinho de seleção brasileira que vai fazer a final da Copa América contra a Argentina. Começando então pela Euro, pelo jogo de ontem, o jogaço entre Espanha e Itália, um jogo que realmente aconteceu da forma como a gente já esperava. Espanha tendo mais a posse de bola, Itália sendo empurrada para trás, tendo menos a posse do que gostaria, mas fazendo valer aquilo que eu acredito que foi realmente a proposta de jogo do Roberto Mancini, que foi se propor a contra-atacar. E a Itália teve os contra-ataques, principalmente no primeiro tempo, né, onde não teve tanto assim a posse, mas teve boas escapadas, meteu bola na trave com o jogo valendo, meteu bola na trave com o jogo também interrompido por impedimento. Teve um lance que o Immobile também se atrapalhou com a bola ali num contra-ataque. Na verdade, teve dois lances, né, de bolas esticadas da Itália conseguindo forçar o Unai Simon a sair do gol e deixar a meta vazia. Num deles, o Immobile demorou a finalizar, poderia ter aberto o placar no primeiro tempo, mas não aconteceu. E a Espanha, numa formação tática um pouco diferente, começando o jogo sem o Sarabia e sem nenhum centroavante, nem o Gerard Moreno e nem o Morata iniciaram a partida. Dani Olmo fez a função ali de falso 9, com o Oyarzabal sendo o outro ponta de um lado, com o Ferran Torres do outro. Com isso, o time teve mais superioridade numérica no meio campo, mais velocidade pelos lados, mais imposição técnica e tática dentro do campo de defesa da Itália. Com isso, finalizou mais, mas exigiu pouco do Donnarumma na primeira etapa. Na segunda, a Itália começa o jogo ainda tendo essas escapadas para o contra-ataque com bolas esticadas, e numa delas uma jogada que começa pelo lado direito, tem o Immobile fazendo muito bem o seu papel de puxar e atrair a marcação, né, principalmente dos zagueiros, para um lado do campo, girar o corpo e acionar o Chiesa do lado oposto. Ele abre o placar com um golaço de pé direito. No finzinho ali do segundo tempo, né, o Morata consegue, numa desatenção da Itália, né, da defesa da Itália, empatar o jogo, mas temos que ressaltar que grande Euro vem fazendo Bonucci e Chiellini, a dupla de zaga italiana, e também o goleiro Donnarumma, vem se consolidando para mim os melhores goleiros e zagueiros da Euro até aqui, com certeza. A gente não sabe o que vai acontecer na final, mas enfim, nesse lance eles falharam. Para mim o Donnarumma tá adiantado e dá totalmente o canto para o Morata finalizar, ele acaba empatando o jogo. Na prorrogação, uma partida um pouco mais arrastada. Luiz Henrique demora para colocar o Thiago Alcântara no jogo mais uma vez. Ele só entra nos 15 minutos finais. Pouco pode fazer, né? Pouco pode ajudar o time espanhol. E a Itália já um pouco cansada, já tinha aberto mão do Immobile colocando o Berardi em campo, depois abre mão do Insigne, abre mão do próprio Chiesa, coloca em campo o Belotti, já tinha colocado o Locatelli, enfim, já muda completamente as características do time e a equipe se arrasta, o jogo se arrasta até chegarmos na disputa por pênaltis, vencida pela Itália. A Espanha perde suas penalidades com o Dani Olmo, que fez um grande jogo, e o Morata, que foi o autor do gol de empate. A Itália perdeu a sua primeira cobrança com o próprio Locatelli, mas encerra com o Jorginho, grande cobrador de pênaltis, e que grande cobrança ele fez, tanto ele quanto o próprio Thiago, né, do lado espanhol, dois brasileiros naturalizados, um de cada lado. Grande cobrança dos dois, e o Jorginho encerra a série e classifica a Itália para a final da Euro. Seu adversário será a Inglaterra, que hoje, né, a gente está gravando dia 7 de julho, segundo dia de semifinais. Inglaterra eliminou a Dinamarca, que tinha a torcida de muita gente pelo acontecido logo na rodada de estreia, todo mundo sabe, força Eriksen, né, mas a Dinamarca acabou fazendo um jogo pior do que a Inglaterra, que fez talvez o seu melhor jogo na Euro. Inclusive a Espanha também, que eu sou muito crítico da Espanha, e torci para a Itália porque já não aguentava mais ver a Espanha jogar nessa Euro, mas tenho que reconhecer que foi também o melhor jogo da Espanha na Euro, convertendo a sua enorme posse de bola de 71% em muitas finalizações também na partida de ontem. Voltando ao jogo de Inglaterra e Dinamarca hoje, Dinamarca que abriu o placar, né, numa ótima cobrança de falta. Vou confirmar aqui o autor do gol, foi o Damsgaard, aos 30 minutos, ele bate a falta com excelência, não é uma falta perfeita, ela não vai exatamente no cantinho ali do Pickford, o que gera um certo debate se o Pickford falhou ou não. Na verdade, ele talvez tenha montado mal a barreira, ou aquela segunda barreira, né, da própria Dinamarca, encobre a visão do Pickford. Ele não vê o momento em que a bola sai dos pés do cobrador. Ainda assim, ele salta, mesmo que com atraso. A bola não vai exatamente no canto, que é onde todo goleiro se prepara para poder fazer a defesa. A bola vai um pouco mais no meio e gera esse debate se realmente ele falha no lance, mas na minha opinião ele não falha. Era uma bola defensável, mas eu não classifico toda a bola defensável como falha do goleiro. Prefiro
dar os méritos para a cobrança do Damsgaard. Ainda no primeiro tempo, a Inglaterra, chega ao empate, né, numa grande jogada que o Harry Kane sai da área, mete pro Saka, que vem da ponta direita, aproveitando o espaço que o Kane deixa quando sai da área, ele que é um homem de referência. Ao fazer esse movimento de saída da área, ele atrai um zagueiro para fora, a gente fala muito sobre isso, inclusive, que a seleção brasileira faz esse movimento, e quando é um camisa 9 de fato, um centroavante de verdade, não um falso 9, é um movimento ainda mais problemático para a defesa, porque ele é um jogador de referência. A zaga vai ter aquele jogador como referência. Muitas vezes ele vai jogar de costas, mas o Kane tem essa característica. Ele sai da área, serve muito seus companheiros como um garçom, não à toa foi o playmaker da Premier League. Ele, além de artilheiro, também foi o líder de assistências. Dessa vez ele mete uma ótima bola para o Saka, que quase faz uma assistência para o Sterling, né? Quase, porque o gol, na verdade, foi contra do Kjaer. Mas o gol contra só sai porque o Sterling está ali, presente, fazendo o facão da esquerda para o meio, e está ali incomodando o Kjaer, que não tem paz para poder tirar a bola, ou dominar e chutar para frente, ou bater para fora da forma que gostaria. Com o Sterling incomodando ali no cangote, ele acaba colocando a bola para dentro, e o empate acontece. O jogo também se arrasta até a prorrogação. Não foi um grande jogo no segundo tempo, né? O Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, se equivoca em algumas substituições, na minha opinião. Numa delas, ele, na tentativa de dar mais liberdade para o Shaw pelo lado esquerdo, ele saca do time o Saka, ali na metade do segundo tempo, tira o Saka, põe o Sterling da esquerda para a direita e coloca o Grealish do lado direito. Por quê? Porque o Grealish, na verdade, é um meia e não um ponta, não imprime tanta velocidade nem profundidade assim, ele vai centralizar um pouco mais o jogo, sair da ponta para dentro e abrir o espaço para o Shaw avançar. Inclusive, Shaw, grande Euro que ele está fazendo. A exemplo do comentário que eu fiz sobre Donnarumma, Bonucci e Chiellini, para mim é o melhor lateral esquerdo da Euro, está na minha seleção da Euro, que a gente vai falar também mais pra frente, não no vídeo de hoje, vamos esperar a Euro acabar. Mas enfim, e esse pra mim é um grande equívoco, porque tira o Sterling da posição dele e depois ele tenta meio que consertar, colocando o Trippier no jogo, mas muito mais para poder segurar o resultado, porque no primeiro tempo da prorrogação a Inglaterra chega à virada, num lance polêmico, discutível, foi pênalti, não foi pênalti. Na minha opinião, um lance de interpretação, o VAR não intervém porque não foi um erro gravíssimo, como é a orientação, né? O VAR tem que fazer valer a decisão da arbitragem de campo, quando a arbitragem não erra, então, quando não comete ali uma grande injustiça no jogo. Então, o Sterling está vindo em velocidade, tem o toque, a gente não sabe se o suficiente para derrubar o Sterling na área, mas a tendência de todo atacante que está vindo em velocidade quando é tocado é, naturalmente, se atirar no chão. Então eu não condeno o árbitro, também não condeno a opinião de quem não acha que foi pênalti, pode deixar nos comentários, inclusive, a sua opinião, mas como não foi um erro gravíssimo, e eu também interpreto dessa forma, o VAR não interveio no lance, o Kane bate, o Schmeichel faz a defesa, dá o rebote, o próprio Kane consegue botar para dentro e dar números finais ao jogo. Então, Inglaterra e Itália, teremos uma grande final na Eurocopa, uma final que pouca gente desenhava pelo lado italiano antes da competição começar, mas que muita gente vai concordar que, de fato, foi o melhor futebol apresentado da Euro. Se no mata-mata muitas vezes faltou técnica, foram jogos mais lutados, mais guerrilhados, contra a Áustria, que se impôs mais dentro de campo e fez com que a Itália defendesse mais tempo, a Espanha a mesma coisa, mas a Itália, que teve mais posse de bola contra a Bélgica, também por opção da Bélgica, né, de dar a posse para a Itália e tentar os contra-ataques, mas foram jogos mais brigados do que bem jogados, a exemplo das duas primeiras partidas da primeira fase, mas ainda assim a Itália mostrou o melhor futebol da Euro. A Inglaterra, que era uma daquelas 4 favoritas que a gente destacava antes da competição começar, ao lado de Portugal, França e Bélgica, a Inglaterra consegue chegar até a final, vai até seu último jogo, faz das 7 partidas 5 e vai fazer a 6ª dentro de casa, dentro do Wembley, vai decidir a final dentro do seu estádio, do lendário estádio de Wembley. Isso pode ou não significar uma vantagem, né, porque tem toda a pressão ali para um primeiro título europeu, tem o peso do favoritismo e tem o peso também de ser um time muito jovem que pode sentir ali o peso de uma final contra um time mais cascudo, que, claro, também está se renovando, que é o time italiano, mas que tem figuras um pouco mais experientes, digamos assim, em grandes competições. Então eu diria que, avaliando pelo lado técnico, a Itália tem um pouco mais de favoritismo, mas uma final tudo pode acontecer. Quantas finais aí a gente já não viu que o favorito não vence? Então, falando um pouco agora da seleção brasileira, né, que há 2 dias fez a sua partida de semifinal
na Copa América contra o Peru, e a gente tem algumas observações para fazer, né, dessa partida. Primeiramente, havia o rodízio de goleiros, mas parece que o Ederson realmente ganhou a posição, né? Porque faz sua segunda partida consecutiva, numa partida de mata-mata, é o seu terceiro jogo dentro da competição, então parece que o Ederson realmente ganhou a vaga ali de titular, mas a gente só vai poder afirmar, ter certeza, se ele também iniciar a partida da final. Realmente não sofreu gols enquanto ele esteve em campo, fez uma boa partida, fez melhor temporada do que o Alisson, é um goleiro nesse momento mais confiável, né? Pro momento mesmo, também joga melhor com os pés, enfim. Dá para justificar a titularidade do Ederson, sim. Outra coisa, entre Firmino e Gabigol parece que a vaga ficou mesmo com o Paquetá, né? Ele que jogou ali atrás, né, de um jogador mais avançado, que dessa vez foi o Richarlison. O Neymar jogou um pouco mais pela esquerda nesse jogo. Não foi aquele 4-4-2 clássico que a gente está acostumado a ver a seleção desempenhar na Copa América. O Paquetá foi mesmo esse meia por trás do Richarlison, Neymar na esquerda, e com a suspensão do Gabriel Jesus, mantida para o jogo da final, o Cebolinha entrou na ponta direita. Na minha opinião, não foi bem. Para a partida da final, eu começaria com Richarlison na direita, Neymar e Paquetá fazendo aquela função ali de troca, porque o Paquetá proporciona a mesma variação tática que o Firmino proporciona e que o Gabigol, por exemplo, não proporciona. E aí na esquerda, pode ser o Cebolinha, que não fez uma grande Copa América, ou o Vinícius Júnior, que não teve muita minutagem, mas que também pode jogar por ali, né, pelo lado esquerdo. Então eu montaria o time para a final dessa maneira. Falando especificamente do jogo em si, primeiro tempo muito bom da seleção brasileira, especialmente do Neymar, fez grandes jogadas, até desperdiçou algumas chances, mas, cara, mesmo partindo da esquerda, como ele é influente no jogo, como ele flutua entre as linhas, se aproxima de quem está do lado direito também para poder participar, é uma grandíssima Copa América do Neymar. É um jogador fundamental. E sai dele, né, a jogada de mais um gol do Paquetá, né? O Brasil já tinha derrotado o Chile por 1-0 com um gol do Paquetá, dessa vez mais uma vez, e com mais um passe do Neymar, que leva inclusive ele a 48 assistências com a camisa da seleção, se tornando o maior garçom, o maior assistente da história da seleção brasileira, e também caminhando para se tornar o maior artilheiro enorme na história da seleção brasileira, o Neymar, até aqui. Bom, então o Brasil se classifica para a final sem muitos sustos, mas eu tenho alguns medos, cara, e depois que a Copa América acabar, independentemente de se for campeão ou não, eu pretendo fazer um vídeo um pouco mais explicativo, um pouco mais completo sobre seleção brasileira, sobre nesse momento a montagem do elenco, fechando o grupo para a próxima Copa do Mundo, mas eu tenho dois principais medos acerca da seleção brasileira. Primeiro, a consolidação de um time ao longo desse ciclo, mesmo com tantos asteriscos, né, principalmente nos dois laterais, Danilo e Alexandro, que estão ali se efetivando. Alexandro, por problemas físicos, não tem jogado o Renan Lodge, mas está bem claro que o Tite prefere o Alexandro ao Renan Lodge. E são dois jogadores que na primeira lista foram contestados. E eles estão se consolidando dentro desse ciclo, onde o Brasil não é tão testado assim contra grandes forças. O Brasil sobra dentro do cenário sul-americano. E o Paquetá também é um outro nome que me deixa assim, meio, sabe, não sei se dá para confiar 100%. Eu fui um dos que torceu o nariz quando ele foi convocado, também por ignorância minha, confesso, por não ter acompanhado como deveria a temporada dele no Lyon. Claro, a gente recebe informação, vê melhores momentos, vê lances em jogos, mas é diferente você acompanhar ali jogo a jogo, algo que eu deveria ter feito e não fiz acerca da temporada dele no Lyon, para justificar a convocação dele. Mas eu tenho medo, cara, de a gente chegar numa Copa do Mundo com o Danilo, Alexandre e Paquetá indiscutíveis e na Copa eles não entregarem. E aí a gente fazer aquelas clássicas cornetas pós-Copa, né, em cima do Tite. Porra, por que convocou esses caras? Por que eles são titulares absolutos? Não tem nível para estar numa seleção, mesmo eles tendo se solidificado em um ciclo muito bom. Então esse é um dos medos que eu tenho. E o segundo medo que eu tenho é, cara, olha o cenário que se desenha essa final. Uma final contra a Argentina, o maior clássico do futebol sul-americano, nosso maior rival, numa Copa América que eles estão levando muito a sério, por conta de todo o jejum que eles têm, né? Desde 93 não ganham um título. Uma Copa América que deveria ter acontecido na Argentina e acontece no Brasil. Então, Maracanã, final, Messi querendo ganhar o primeiro título ali da geração dele, Argentina querendo quebrar o jejum, todo esse cenário. Imagina se o Brasil perde para a Argentina. O impacto ia ser muito grande, principalmente em cima do que muito se fala do Brasil ser muito superior a todos seus adversários.
Vale lembrar que a Argentina foi mais testada dentro da competição, desde a fase de grupos, pega Chile, Paraguai, Uruguai, dentro da sua chave, né? Claro que também não são testes muito altos, muito grandes, mas é mais testado que o Brasil, que fez como um jogo grande apenas a Colômbia, que também foi adversária da Argentina no mata-mata. Então, cara, meu medo é o Brasil perder para a Argentina nessa final e a gente achar que o trabalho não deve continuar, demitir o Tite agora com o ciclo andando, tentar contratar um novo técnico, porque o Tite, mesmo tendo um trabalho impecável, a gente tem a impressão de que ele sempre vai ser cornetado e sempre tá ali na corda bamba com alguém tentando fazer, esperando ele cair. Então eu tenho esse medo também, cara, do resultadismo acabar ceifando o Tite, né? Por conta de todo esse cenário, perder título para a Argentina em casa, encerrar o jejum contra a gente dentro de casa numa final. Acho que a vergonha e o impacto seria bem grande. E eu tenho medo desse impacto acabar custando o emprego do Tite. Mas enfim, falando um pouco sobre a Argentina, é um time que joga no 4-3-3 para atacar, 4-4-2 para defender. Depende muito do Messi, né? Nessa Copa América a Argentina marcou 9 gols, 4 do Messi, 5 assistências do Messi. Então é inegável e até natural que a Argentina dependa dele. A Argentina que joga com o Messi partindo da direita para dentro. Isso também me preocupa no jogo da seleção, porque o lateral esquerdo é quem tem mais liberdade para o Danilo segurar como terceiro zagueiro. Então, se o lateral subir demais, aquela cobertura não for bem feita pelo Fred, pelo zagueiro que estiver pelo lado esquerdo, que normalmente é o Thiago Silva, um cara que até por conta da idade tende a ser um pouco mais lento, o Messi deitar e rolar ali naquela região do campo. Então a cobertura e ocupação de espaço por ali tem que ser muito grande. Essa é uma atenção que o Brasil tem que ter, especialmente com o Messi. Mas enfim, ganhando ou perdendo, eu acho que o Tite tem que seguir no cargo, mas ele tem que montar um banco de reservas, né, depois que a Copa América acabar, que lhe dê opções de variação de jogo caso a ideia principal não dê certo, né? Esse 4-4-2, eventualmente 4-2-3-1, que varia para um 3-2-5. A gente sabe que essa é a ideia do Tite. Hoje dá para afirmar que a seleção tem de 9 a 10 titulares absolutos e tem ali uma disputa por posição, justamente nessa posição do Paquetá. É ele mesmo que parece ter ganho a vaga, ou vai jogar Gabigol ou Firmino, ou um outro centroavante que chegar aí e for convocado, talvez o Pedro. Enfim, a gente não sabe. O Richarlison mesmo, o Neymar vai ser devolvido para a ponta. Acho que isso é assunto para depois da Copa América, a gente vai fazer um vídeo um pouco mais elaborado. E como muita gente me pede, eu também vou tentar montar uma seleção brasileira minha, o que eu faria, como eu convocaria. Enfim, teremos aí um grande jogo aí no fim de semana também, no sábado, final da Euro acontecendo no domingo às 4. Antes a gente vai ter um aperitivo com a nossa seleção no sabadão à noite, Brasil e Argentina no Maracanã, só isso, né? Então, muita gente até fala que não tem como a final da Euro ser maior do que um Brasil e Argentina. É Messi contra Neymar. Com certeza estou muito ansioso para os dois jogos e vou fazer aqui a minha análise. Não sei se vocês querem uma análise individual de cada jogo, 2 vídeos diferentes ou um vídeo junto, como tem sido, né, de Copa América e Euro. Mas enfim, vou falar dos 2 jogos, isso com certeza você pode esperar aqui no Pautas e Táticas. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima.